Que o Senhor abençoe sua casa. Que o Senhor abençoe sua entrada. Que o Senhor abençoe sua saída. Que o Senhor abençoe sua despensa. Que o Senhor te abençoe com salário maior. Que o Senhor te abençoe com uma porção de alegria maior. Que o Senhor te abençoe com uma visão maior. Que o Senhor te abençoe com impacto neste mundo maior. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Aleluia. Eu quero compartilhar com você uma palavra, mas tem que gravar essa. Fala para a pessoa do seu lado aí. Tem que gravar essa palavra no seu coração. Fala para ela assim, ó. Tem que ser fixada na sua mente. Mas ela tem que descer para o seu coração. E ela tem que fluir na sua vida. Vai lá? Parecendo aqueles carros com motor de arranque já bugado. Vai lá, fixar na mente. Ô, irmãos, tem homem demais aqui para pouco volume. Foi o que aconteceu com aqueles caras de hoje de manhã. O que foi que aconteceu com apacentar? Só porque está com a máscara aí, você acha que não consegue falar? Vamos lá. Fixar, descer, fluir. Vai lá. Fixar na mente, descer para o coração e fluir na sua vida em todas as direções. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu estava essa semana fazendo uma das coisas que eu tenho ressignificado nesses dias, que é ir ao mercado, e eu tenho ressignificado, tenho tentado encontrar prazer, alegria, significado aí no mercado, principalmente nesse tempo em que o domingo fecha e parece que todo mundo acha que vai morrer de fome no sábado, e corre todo mundo para o mercado no sábado. Então eu estava lá numa dessas filas ontem no mercado, e aí eu olhei para um lado lotado de gente, olhei para o outro lotado de gente, todos os caixas lotados, e eu do lado de uma senhora, e eu disse assim para ela: como é que a gente consegue entender essas loucuras desses decretos aí, fecha no domingo e aglomera no sábado? Que loucura, que doideira, né? E ela olhou assim para mim e falou assim: só vamos entender isso daqui a alguns anos. E virou a cara e continuou como se eu não tivesse falado nada. Ainda bem que ela não deu aquela complementação do tipo assim, não adianta se estressar, porque eu falei meio estressado. Pastor se estressa, irmão, pode ter certeza disso. É gente também. Mas aí, quando aquela mulher falou isso, só vamos entender daqui a alguns anos, daqui a algum tempo. Naquela hora, naquela fila, eu tive uma teofania, eu tive uma visitação do céu. Eu tinha pensado em introduzir essa palavra com uma outra ilustração, mas ontem na fila do mercado, o céu me visitou. Você acredita nisso? Lá na fila do mercado, eu só não falei em línguas com medo de não ter quem interpretasse lá na hora, porque aí poderia dar ruim, né? Eu quase solto um decanchovas, na hora que ela disse, só entenderemos daqui a alguns anos. Então, me veio uma revelação tão poderosa ali mesmo, naquela fila, que eu comecei a pensar, cara, vai ter um dia que você vai entender cada decepção que você teve na vida. Vai ter um dia que você vai entender cada fracasso que você passou na vida. Vai ter um dia que você vai entender cada contratempo que você passou. Vai ter um dia que você vai entender cada perda que você sofreu. Vai ter um dia que você vai entender cada dor que você passou. Vai ter um dia que você vai entender cada noite de choro pela qual passou. Vai ter um dia no qual toda injustiça e toda lágrima serão resolvidas. Ali na fila do mercado, e eu me segurando para não dar um decanchovas, não soltar umas labaredas ali naquele lugar. Se tivesse um tocador, a gente tinha feito um culto ali mesmo, naquele lugar. A gente tinha adorado o Senhor ali mesmo,
Se tivesse 2 ou 3, porque a Bíblia diz isso, né? 2 ou 3, pronto, é o suficiente. Então eu fiquei pensando nisso e o Espírito trouxe ao meu coração um dos textos que a maioria de nós conhece, mas pouco de fato pratica, pouco de fato crê e espera nessa conclusão. Romanos 8:28 diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados para cumprir, diga cumprir, não, bem alto, cumprir o seu propósito. Presta atenção a relação dentro desse texto entre Deus age em todas as coisas para o bem, na vida daqueles que cumprem propósito. Deus age para cumprir um propósito. Deus age para cumprir um propósito. Cada decepção tem um propósito. Não é só pela decepção. Cada dor tem um propósito. Não é só dor. Cada lágrima tem um propósito. Não é só lágrima. Cada decepção, cada sofrimento, cada perda, cada fracasso tem no fim um propósito. Às vezes a gente está passando por coisas que não entende, como eu também. Mesmo com essa resposta e essa revelação, eu continuo sem entender esses decretos desse prefeito. Sinceramente, continuo sem entender. Mas sabe o que me traz tranquilidade? É que chegará um dia em que eu vou entender esse decreto. Que eu vou entender não só esse decreto, mas todo esse momento que nós estamos vivendo. E aí, ali mesmo, naquela fila, o Espírito Santo falou assim para mim: cara, mantenha a fé. Olha para a pessoa do seu lado e diz: mantenha a fé. Diz para ele assim: não desperdice a fé. Fala assim para ele: não desperdice a fé que Deus te deu, que você tem. Não importa se ela é grande, se ela é forte, se ela é pequena, se ela é fraca. Não importa, não desperdice essa fé. Não desperdice. Então hoje, eu, olhando para tudo isso que foi essa semana, eu vim te dizer que Deus está transformando a nossa tribulação na nossa melhor mensagem. Deus está transformando a nossa tribulação na nossa melhor mensagem. A dor que você está passando, o sofrimento que você está vivendo, você pode não entender, pode não ter sentido agora, mas Deus ainda não terminou. Fala isso para a pessoa do seu lado: Deus ainda não terminou, cara. O plano dele está se desenrolando, o plano dele está se desenvolvendo na história. A trombeta ainda não tocou, o céu ainda não foi partido, mostrando em poder e grande glória. A história ainda está se desenrolando. E eu quero mostrar para você hoje, eu tenho talvez 2 momentos na mensagem, não são 2 pontos, mas 2 momentos que eu penso que o texto bíblico, a história bíblica que eu trago para compartilhar com você, trazem esses 2 conceitos de exatamente essa epifania, essa teofania que eu recebi na fila do mercado. Naquela hora que eu perguntei para aquela mulher: você consegue entender esses decretos? Ela disse: nós não precisamos entender agora, só daqui a algum tempo. Você não vai conseguir entender muita coisa, mas vai chegar o dia em que você vai ver o capítulo final se completando e você vai dizer: faz todo sentido. Tem gente viva aqui comigo, sim ou não? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, eu quero te convidar às Escrituras, em 2 Reis capítulo 4, por favor. 2 Reis capítulo 4. E eu quero ler com você desde o verso 17 até o verso 37. Do verso 17 ao verso 37. Diz assim o texto das Escrituras: mas, como Eliseu havia dito, a mulher engravidou e no ano seguinte ela voltou daquela mesma época. Por volta daquela mesma época, ela deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: pai, a minha cabeça dói. Ai, a minha cabeça dói.
O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou o menino e o levou à mãe. O menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, preciso de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Eu vou, mas eu volto logo. Ela perguntou, ele perguntou: mas por que hoje? Hoje não é dia de culto. Hoje não tem célula. Hoje não tem GD. Hoje não tem culto. Mas ela disse: não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Estava tudo bem, irmãos? Estava tudo bem? Ela mentiu? Não, ela profetizou. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos pés dele. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Deixa eu te contextualizar até aqui. Essa mulher era muito generosa, eu já volto para o texto, mas para você entender a partir daqui. E todas as viagens em que Eliseu passava perto da casa dessa mulher, ela chamava Eliseu para uma refeição, juntamente com seu marido, juntamente com a sua família. Era uma mulher generosa e cuidadosa desse homem de Deus. E um dia, essa mulher falou para o seu marido: esse homem é tão extraordinário, ele é tão de Deus que quando ele chega aqui dentro da nossa casa, a gente sente a presença de Deus através da vida dele. Então eu queria que nós fizéssemos para ele um quartinho, lá na parte superior, um quartinho que tivesse uma cama, uma cadeira, um candeeiro, um lugar para ele passar talvez um final de semana, alguns dias aqui conosco. E o marido então acatou aquela sugestão, fizeram a casa, e Eliseu comia, passava um tempo lá na casa daquela mulher. E um dia, Eliseu, nesse quarto, deitado na cama, ele pensou: o que eu posso abençoar essa mulher? Porque na vida, irmão, você não pode só querer ser abençoado, você precisa querer se tornar uma bênção na vida dos outros também. E ali, deitado naquele lugar que fora feito para ele, ele pensou: o que eu posso fazer por essa mulher? E aí ele mandou chamar a mulher disse: olha, eu estou muito bem. E o servo dele falou assim: mestre, ela não tem filhos, ela é casada e o marido dela já é velho. E Eliseu falou: o ano que vem, nessa mesma época, você vai ter o menino no seu colo. Você vai ter o menino dentro desse quarto. Dentro desse quarto. A palavra se cumpriu e foi de onde nós começamos. O menino cresceu, foi trabalhar com o pai e chegamos exatamente aqui, nesse texto onde ela não faz uma pergunta. Para nós aparece na forma de pergunta, mas aquela mulher está fazendo uma acusação. Aquela mulher está dizendo: eu não pedi por isso. Você que se vire agora. No ditado popular, você que lute. Vai lá, fala para a pessoa do seu lado aí: você que lute agora, irmão. Eu não pedi por isso. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho? Você que profetizou um filho sobre a minha vida.
Eu não te pedi filho nenhum. Por que você me deu falsas esperanças? Eliseu entendeu na hora. E o verso 29 diz: então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pega o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, eu não irei para lá. Eu vou ficar aqui. Então Eliseu decidiu ir com a mulher também. Geazi foi na frente. E Eliseu foi atrás com a sunamita. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas ele não falou nem reagiu, continuou morto. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu. Você consegue imaginar? Geazi vem, e a mulher está indo com Eliseu. Geazi vem, assim, uma expressão tipo: você já teve que dar a notícia para alguém de que o ente querido dela morreu? Quantos aqui já tiveram essa triste experiência? Geazi veio com essa mesma expressão, que você conhece bem. E falou para o profeta e para a mulher: o menino não voltou assim não, continua morto. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos pés do profeta, curvando-se até o chão. Então pegou o menino e saiu. Vamos orar? Deus, em teu nome, usa a tua palavra pelo teu Espírito nessa noite. Assim eu oro, crendo que nenhuma fé será desperdiçada nesse tempo. Amém, amém e amém. Perigos e oportunidades geralmente se escondem dentro das mesmas crises. Em cada crise, em cada perda, em cada desapontamento, em cada desafio, em cada luta, em cada vale, em cada adversidade, existe, de um lado, um perigo real de ficarmos amargurados, decepcionados, incrédulos, desesperançosos, angustiados, sobrecarregados. É uma possibilidade ao enfrentarmos dias como os nossos. Mas por outro lado, existe a oportunidade de transformar a escuridão em luz. Existe a oportunidade de crescermos exponencialmente como nunca crescemos antes. Existe a oportunidade de firmarmos a nossa fé sobre sólidas bases, sobre firmes fundamentos que não mudarão pelo tempo e nem serão sacudidos pelas circunstâncias. Existe a oportunidade real de vivenciarmos coisas novas que Deus preparou para nós no meio do vendaval, porque Ele faz o seu caminho no meio da tormenta. A gente vive aqui comigo, sim ou não? É verdade que as Escrituras afirmam com muita clareza que o capítulo final das nossas vidas é concluído com glória, dê glória. É concluído com... vamos lá, irmão, vai.
A gente ensaiou, até funcionou no ensaio, mas na prática falhou. Vamos lá. O nosso capítulo final é concluído com... Mais uma vez. Eu estou precisando de uma gargantinha dessa, William. Vai lá. O capítulo final da sua vida, meu irmão, não é com caos, é com glória. Com glória. É assim que a Bíblia diz que será o nosso capítulo final, a conclusão da nossa história. Mas não só glória, recompensas, coroas, galardões estão nos aguardando. E sobretudo, as palavras carinhosas de Jesus: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Assim termina a história. Com glória, com recompensa e com palavras de saudação por aquele que morreu e sofreu no nosso lugar. Vinde benditos de meu Pai e usufruam o que está preparado para vocês. É verdade que o final é assim, mas nós precisamos saber que até esse dia, o caminho que andamos, é marcado por aflições. E eu, naquela fila, acredite, irmão, essa palavra nasceu ontem numa fila de supermercado. De verdade. Não parece muito espiritual, né? Mas Deus não escolhe, não é verdade? E ali naquela fila surgiu isso. Quanto maior a fé, pior vai ser a situação. Repete isso, para você entender bem. Vai, repete. Vai lá. Nós sabemos pela mesma escritura que diz que o capítulo final é cheio de glória, de recompensas e de palavras que trazem uma saudação eterna. Mas a mesma Bíblia diz que até lá teremos aflições. A estrada que conduz para a vida de glória em glória, a estrada para uma vida que vai sendo transformada de glória em glória, nunca foi e nunca será reta e certinha. Nunca foi e nunca será. Geralmente essa estrada, e se você é um cristão honesto, você tem que concordar comigo, que essa estrada é marcada por lágrimas, essa estrada é marcada por tragédias, essa estrada é marcada por injustiças, essa estrada é marcada por perdas e por sofrimento. O sofrimento para nós não é opcional, é um cenário que a gente tem que aprender a apreciar e tirar o melhor desse cenário. Tem gente viva aqui comigo que está entendendo? Se você tolerar um pouquinho, eu já parto para a segunda parte dessa palavra. Mas eu preciso te dizer isso, para que você não seja um crentinho cristal, fácil de ser quebrado, manipulado, enganado e se perder pelo caminho. Ei, o caminho é de glória em glória, mas ele não é certinho, ele não é reto, tem estradas sinuosas, tem curvas, tem buracos, tem problemas, tem percalços, tem dor, tem frustração. Atendi alguém essa semana que disse assim: puxa, eu às vezes me pego envolto a perguntas sem respostas. Eu às vezes fico cheio mais de perguntas do que respostas. E eu disse para essa pessoa: seja bem-vinda à vida adulta. Eu não disse que era vida de casado, eu disse que era vida adulta. A vida de casado é bem melhor. Muito melhor. Muito melhor. Só o William entendeu. Os outros são tudo tristes, frustrados com as mulheres. Tudo, né? Tudo. Mas presta atenção. Sendo muito realista com você, mesmo que a gente já tenha testemunhado tantas maravilhas, tantas coisas extraordinárias da parte de Deus, coletivamente, na nossa vida particular, no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa carreira profissional, você também deve concordar que no meio dessas maravilhas, desses sinais, nós também experimentamos dores, nós também experimentamos choro,
Olha para as escrituras. Quem passou ileso? Quem orou para Deus e disse: Deus, cria um atalho, cria um desvio nesse trecho do caminho, porque é muito sofrimento. E Deus fez assim, pulou o sofrimento. Quem nas escrituras? Ninguém. E no meio em que Ana está lá, chorando, dizendo: Deus, tu não estás olhando a minha angústia. De repente ela está no mesmo lugar dizendo: Deus, eu te agradeço, está aqui o milagre que o Senhor me deu, está celebrando, ao mesmo tempo que está vendo os sinais e maravilhas. Às vezes a gente também está chorando. Tem gente me entendendo aqui, sim ou não? Você está me entendendo, sim ou não? Deixa eu mostrar isso no texto que nós lemos. Você consegue entender esses decretos, senhor? Não. Daqui a algum tempo a gente vai entender. A epifania veio. Quanto maior a fé, pior o cenário. Vamos lá? Pior a situação. Puxa, no meio de maravilhas, eu também tenho que aprender a lidar com o sofrimento. Quantos estão aqui comigo? Esse é o melhor dos tempos. Esse é o melhor dos tempos. Mas esse também é o pior dos tempos. Puxa, essa pandemia não deveria ter vindo na época do Hitler. Quantos concordam? Que seria justo? Hã? Quantos concordam? Pô, na época do Hitler, pegava ele, pronto, resolvia o problema da nação. Não tinha mais guerra. Acabava. Quantos aqui de verdade, honestamente, se sentem injustiçados? Pô, por que na minha geração esse negócio vem, cara? E essa vacina que nunca chega. Culpa dela, dessa vacina. Alguns ainda nem entenderam. Estão nem perto de entender. Ao mesmo tempo em que contemplamos as maravilhas, puxa, mudamos de prédio. Puxa, crescemos. Nossas células avançaram. Puxa, batizamos pessoas, quando todo mundo está fechando porta, nós estamos avançando, nós estamos ampliando, nós estamos progredindo. Puxa vida. E no meio disso tudo, de tantas maravilhas, de tantos sinais, de tanto derramar da graça e do poder de Deus, a gente tem que chorar com alguns. E a gente tem que aceitar o fato de que gente muito amada se foi, mas não para sempre. Porque se morreu no Senhor, ela não se foi para sempre. Daqui a pouco estaremos juntos lá. Então, no meio de um mover de Deus, e eu creio que nesses dias Deus está se movendo das nações. Eu afirmo isso de novo. Eu afirmo isso de novo. Nós estamos no melhor dos tempos, mas nós estamos no pior dos tempos. E às vezes a gente está mais acostumado a essa polarização de ou está tudo bem ou está tudo mal. Mas ao mesmo tempo em que a gente ri, a gente tem que chorar. Quantos me entendem o que eu estou dizendo aqui? Então eu quero te mostrar isso, que eu vi naquela fila de supermercado. Veja a cena. Aquela mulher estava bem, sim ou não? Sim ou não? Ela estava bem.
puxa, vivendo tranquila. Ela talvez nem sequer mais sonhava com filho. Ela já tinha aceitado aquela condição de boa. Ela já tinha descoberto a alegria do jeito que ela estava vivendo. E de repente vem um profeta e diz assim: o ano que vem, você não pediu, mas eu estou dando para você. Você não pediu, mas eu estou dando, porque há muita unção na minha vida e eu não posso levar tudo isso para o túmulo. Eu preciso compartilhar as bênçãos de Deus. E eu estou liberando sobre sua vida um filho. E no ano que vem, ele vai estar no seu colo. Você vai estar celebrando. Puxa, você consegue imaginar a cena daquela mulher celebrando? Puxa, nasceu meu marido velho. Eu já nem mais sequer sonhava com isso, nem pensava nisso, nem desejava isso. Mas veio e eu estou alegre demais. E puxa, vem o primeiro ano, e vem o menino engatinhando, e aí ele começa a andar, ele começa a falar, as primeiras ceninhas, as primeiras risadinhas, que coisa linda, e aí ele começa a crescer, chega na adolescência, o bigodinho começa a aparecer, e num dia comum, o menino está no campo trabalhando com o pai. E essa juventude, essa adolescência de hoje precisa aprender esse princípio. Eu acho que eles não trabalham com medo de acontecer com eles, o que aconteceu com esse menino aqui. Vai que morre. Então é melhor ficar em casa. O menino começa a sentir uma dor horrível. Volta para casa. A mãe acolhe aquele menino. A dor não passa. E mãe é assim, né? Abraça, achando que é remédio. Já viu mãe pegando o menino que caiu? Ela mete a cara do menino no pescoço dela e sufoca o menino. Ô filho, solta o menino, senão vai matá-lo. Aquela mãe pega o menino e coloca no colo. E aquele menino vai agonizando. Agora presta atenção no que o Senhor me mostrou naquela fila do mercado. A promessa de Deus para aquela mulher morreu no seu colo. O colo que celebrou aquela promessa sofre a morte daquela promessa. Tem gente viva aqui? Quantos estão me acompanhando aqui? E enquanto ela olha fixamente o horror do milagre que parece dar errado, ela lembra a primeira vez que encontrou o profeta. Então ela pega aquele menino morto e leva para a cama que ela havia mandado fazer para o profeta. Cama esta, que foi o palco da promessa que Deus havia dado através da boca do profeta para ela. E agora, alguns anos atrás ela celebrava, meio receosa. Mas agora, ela vê que a sua promessa agonizou até a morte. E o seu milagre morreu. Foi ali naquele quarto onde ela colocou aquele menino. E eu na fila, pensando outra coisa, querendo dissuadir o espírito. Falei, uau, eu gostaria de ter mulheres assim na igreja. Percebeu a elegância e a calma, a gestão. Se Augusto Cury tivesse naquela época, ele teria escrito um livro sobre a vida dessa mulher. A gestão emocional em tempos de tragédia. Olha que nome de livro bacana. Um nome de livro extraordinário. Porque a mulher vê o filho morrer, leva o filho de boa. Ela não grita, ela não se desespera. Ela com o menino no colo, coloca o menino na cama, espalha o menino ali, deixa o menino bonitinho morto. Ela manda alguém
chamar o marido. Irmão, que frieza. Conhecendo algumas mães aqui, elas já estariam mais que desesperadas. Chama o marido vem. Preciso de um servo e de um jumento. Irmão, eu... Você está entendendo ou não? Se seu filho tivesse morto na cama, dentro do seu quarto, o que você pediria para o seu marido? Aquela mulher pediu um cara para ajeitar o jumento e um jumento para ela ir até o profeta. Porque gente que vê a promessa morrer, mas não vê aquele que prometeu morrer, não perderá nunca a esperança. Entenderam? Não entenderam? Ela coloca aquele menino lá. A cena, irmão. Ajeitando aquele menino na cama. Ela passando a mão no braço do menino. Esse braço está envolto em promessa. Esticando as perninhas do menino. Essas perninhas estão envoltas em milagre. Ajeitando a cabeça. Isso é um milagre na minha vida. Monta no jumento. Não derrama uma lágrima. Não se descompensa emocionalmente. Não perde o prumo. Fala para o servo: não para, a menos que eu diga para. Pau no jumento. E vamos para cima. Chego na casa do cara que me prometeu. Vem o auxiliar dele. Pois não, senhora? Tudo bem? Seu marido está bem? Está bem. Seu filho está bem? Está bem. Você está bem? Estou bem. Mas quando ela chega perto do profeta, ela desaba. Isso tudo veio ali, naquela fila de supermercado, Timóteo. Eu com vontade de dar um pau na mulher lá, que me ignorou. E essas revelações vinham. Eu aqui, processando as coisas. E sabe o que o Espírito falou para mim? Eliana, todos nós temos uma estação sunamita. Se você está comigo aí, escreve estação sunamita. Você que está aqui, fala estação sunamita. Que estação é essa, pastor? É a estação que eu tenho que aprender o lugar certo de onde eu vou chorar. E eu vou chorar diante daquele que vai resolver meu problema. Eu vou chorar na presença daquele que liberou a promessa e que é fiel para cumpri-la. Meu Deus do céu. Vem uma amiga no WhatsApp. Ai, amiga, sua louca, vi que você não está tão bem. O que está acontecendo? Aí você começa a chorar ali. Sabe o que ela vai fazer depois? Falar para outra amiga louca dela. Aí a outra amiga louca dela vai falar para outra amiga louca, que outra amiga louca vai falar para outra amiga louca, e daqui a pouco é um conjunto de amiga louca que está sabendo seu problema, mas não resolveu nada. Ela vai para o pé do profeta, fala para ele: eu não pedi por isso. Eu não pedi que você me alimentasse com falsas esperanças. Sabe o que ela estava dizendo? Eu creio que você pode reverter o quadro que está lá na minha casa.
Eliseu aqui não é só a figura de um homem que deu uma palavra. Eliseu aqui é a figura de um Deus que não falha na sua palavra. Eliseu dá ordem a Geazi: vai com o cajado, corre mesmo, não perde tempo não. Geazi chega lá, se reage, nada, volta na mesma velocidade, no mesmo pique, diz: não resolveu. E eu fico imaginando a vida daquela mulher olhando para Eliseu. Você mandou o cajado, não resolveu. Isso na fila do mercado. Aí eu tive que chegar na caixa, pagar a conta e sair do mercado. Vim à tarde aqui para a igreja, fiquei a tarde inteira aqui resolvendo algumas situações com alguns homens aqui. Voltei para casa e fui correr. E correndo, a pergunta continuava: por que Geazi não conseguiu com o cajado? Se carregava o cajado do mestre dele. O Espírito falou assim para mim: existem aqueles que vão abençoar gerações futuras. Existem aqueles que mesmo manuseando o cajado do profeta não conseguem fazer absolutamente nada. E Eliseu então entra no quarto. Entra onde? Mateus 6,6 diz para você entrar onde? Entra no quarto. Fecha a porta na cara da mãe e do servo. E ora. E depois de orar, ele se deita sobre o menino, mão com mão, olho com olho, boca com boca. Todos nós passamos por estações sunâmicas. Estações que somos demitidos ao invés de sermos promovidos. Estações em que adoecemos ao invés de sermos curados. Estações em que quebramos financeiramente ao invés de prosperarmos. Estações em que perdemos as oportunidades porque estamos focados naquilo que não deu certo. Estações sunamita. Mas você está aqui comigo? E se você aguentou até aqui, começa a virada. Fala para a pessoa do seu lado: começa a virada, vai ficar bom agora. Deus não tinha acabado a história. Ei, irmão, Deus não acabou a história. A história minha e sua não acaba com a pandemia. A nossa história não acaba assim. Podemos passar por isso, mas isso não é a nossa realidade final. Ainda não acabou. Escreve aí, diga aqui: ainda não acabou. Há um capítulo de restauração para nós vivermos. Não fique presa. Aquela mulher não ficou presa ali, agarrada na morte. Aquela mulher não ficou presa no seu sofrimento, na sua amargura. Onde está Deus? Deus me deu a promessa e agora a promessa morreu. Não, ela não ficou presa, dando looping no seu sofrimento, na sua angústia. Ela afastou do seu coração toda a amargura, se manteve orando, acreditando, visualizando a bênção e o agir de Deus, deixando que a esperança se enraizasse dentro do seu coração, a ponto dela calmamente: chama meu marido, traz um jumento, traz um servo, não para enquanto eu não mandar. Diante do servo do profeta, está tudo bem lá em casa, fique tranquilo. Mas diante de quem iria resolver, eu me quebrantei. Tudo que você passou até aqui está te preparando para ir além. Eu vou dizer de novo: tudo que você passou até aqui só te preparou para ir para o próximo nível. Pastor, mas tanta decepção assim? Por quê? Eu não sei. Mas vai ter um dia que você vai entender.
Daqui a alguns anos nós vamos entender esses decretos. Pastor, precisava passar por tanto sofrimento? Não sei. Daqui a alguns anos a gente vai entender. O propósito dele ainda não acabou. Ainda está se desenrolando. Então tudo isso que você está passando não se destinou a destruir você, mas a fortalecer você, a construir um caráter inquebrável em você, a dar a você a garra necessária para continuar. Quantos querem isso aqui em nome de Jesus? A história do filho da sunamita não é só a história do filho da sunamita, é a minha história. Quantas decepções eu já não tive? Quantas noites eu já não chorei? Quantas pessoas que disseram, estamos juntos, e sabe, que eu ouço isso o contrário. Eu ouço isso para quem eu digo e para quem eu nunca abandonei. Estamos juntos nada. Você acha que não tem cicatrizes aqui, que às vezes eu estou andando, mas eu estou com um morto na minha cama? Não só eu, e não se espante, todos vocês têm um morto na cama. Eu não estou falando do seu marido não, minha irmã. Eu estou falando de uma situação que você leva lá para aquela cama e não consegue dormir, e chora, e remói, e reprocessa aquilo noite após noite. A história do filho da sunamita é a sua história, é a minha história. As suas esperanças frustradas, as promessas ainda não cumpridas, a história dela e a nossa história tem algo em comum. O que, pastor? Deus não desperdiça 1 grama de fé. Deus pode não ouvir muitas orações que fazemos, mas Ele não desperdiça nenhuma fé que atribuímos àquelas circunstâncias que estamos vivendo. Quantos estão aqui comigo e estão entendendo isso? Deus está nesses dias coletando fé, querido, e trabalhando um plano extraordinário para usar essa fé de maneira incrível, que você nunca sequer imaginou que fosse possível Deus fazer isso. Então, se prepare para os seus 7 espirros. Fala isso para a pessoa do seu lado aí. Parece não ser muito politicamente correto falar de espirro hoje. Parece não fazer muito sentido. Mas aquilo que parece ser louco hoje, irmão, um dia a gente vai entender. Daqui a alguns anos a gente vai entender. Aquela fila de supermercado. Você vai ver que todos os contratempos da sua vida foram as maiores preparações que Deus fez para te colocar exatamente onde você precisa estar, para viver o que você deve viver. Então Eliseu ali naquela cama, olho com olho, boca com boca, mão com mão, aquece aquele corpo, aquele menino volta à vida. Espirra quantas vezes? 7 vezes. Nunca um espirro foi tão sagrado. Nunca um espirro foi tão celebrado. Nunca um espirro foi tão comemorado. Eliseu manda chamar a mãe do menino. Sabe o que me impressiona, irmãos? Uau. Está preparado para isso ou não? Está preparado? Está acordado o suficiente para isso? Você está preparado ou não? O menino espirra, abre o olho. O profeta abre a porta e diz para Geazi: vai chamar a mãe do menino. Consegue imaginar o que passa no coração dessa mulher ou não? O cajado já não deu certo. E agora estão mandando chamar, porque ela não ouviu, porque ela não estava lá perto. Quantos pegaram aí a coisa aqui? Chama a mulher. Uau. A mulher chega. Quantos estão aqui comigo? Na fila do mercado. Na fila do mercado. Com vontade de dar um pau naquela mulher.
sunamita, ela vai para um lugar primeiro. Meu filho está morto. Eu vou chamar o cara que sabe resolver o problema. Ele resolve o problema. E eu não corro para abraçar o menino primeiro. Eu corro para onde? Eu corro para onde? Eu corro para os pés daquele que resolveu o meu problema. Porque maior é aquele que está dentro de mim do que o que está no mundo. Maior é aquele que prometeu do que a promessa dada. Embora nenhuma promessa deixará de se cumprir, mas nenhuma promessa cumprida será mais importante e mais glorioso do que está aos pés dele. Aquela mulher como mãe. Quantas mães temos aqui, irmão? Quantas mães temos aqui? Vamos fazer uma pesquisa rapidinha, seja honesta. Seu filho morreu, o profeta ressuscitou. Quando você entrasse naquele quarto, para quem você correria primeiro? Para quem você correria primeiro, Dani? Para quem você correria primeiro? Para o filho ou para o profeta? Para o filho. Manu, doutora Helena, ressuscitada no quarto, você correria para abraçar quem? Mas você percebe que essa mulher não corre para abraçar o filho. Porque na estação sunamita existe um lugar poderoso em que muda essa estação. E que lugar é esse? É o lugar do quebrantamento. É o lugar onde eu nunca deveria ter saído. E essa mulher do começo ao fim mostra que esse lugar sempre foi o lugar da fonte de força dela. Ela não corre para abraçar o milagre, ela corre para se derramar nos pés do profeta. E tem muita gente aqui correndo para o milagre e não para o lugar secreto. Consegue ver a montanha russa dessa mulher? De um presente inesperado a uma perda devastadora. De uma esperança crescente a uma esperança frustrada. E agora de uma esperança, de uma promessa morta a um milagre vivo. Uau. Uau. A história de vida dessa mulher não é simplesmente de alguém que passa pela vida, mas é de alguém que sabe colocar a fé no lugar certo, criando os resultados sempre desejados. Então, mesmo quando o pior possa acontecer, você foi traída, traído, demitido, adoeceu, à beira da morte, quebrou financeiramente, abandonado, injustiçado, mesmo que o pior aconteça, mesmo que não exista esperança imaginada, Deus ainda vai te surpreender. Nenhuma promessa de Deus morre. Nenhuma promessa de Deus morre. Se Deus deu, Ele vai cumprir. Se Deus deu, Ele vai cumprir. Você está vivo aqui comigo, sim ou não? O filho da sunamita, Lázaro, o amigo querido de Jesus, e o filho da viúva de Naim. Naim não era o pai do menino, era o lugar onde a viúva morava. Todos eles pareciam mortos, todos eles estavam mortos, mas em um instante, tudo mudou. Eu creio de todo o meu coração que a história dessa mulher tem muito a ver com a minha, com a sua, com a nossa história. De que no instante, tudo que parecia morto vai voltar à vida. Tudo que parecia acabado vai ser restaurado. Tudo que parecia quebrado será consertado. Tudo que parecia perdido será achado e dado em dobro. Tudo que parecia não dar certo, tudo que parecia impossível, Deus tornará possível na nossa vida, na nossa história, em nome de Jesus. Eu creio assim, que a vida será reintroduzida, a esperança será reacendida, e a vitalidade de novo da sua fé será restaurada. Vai acabar. Eu falei, Deus,
tem algo que eu ainda não vi nessa história. Eu já preguei nela várias vezes. Eu já ouvi mensagens dela várias vezes. Já fiz estudos sobre essa passagem. Mas existe algo que, se você não recebeu nada até aqui, amigo, entendendo que existe uma estação tsunamita na nossa vida, mas que quando nós sabemos a origem e o destino de quem deu a promessa, a gente não abandonará esse lugar por conta das coisas que estão acontecendo a nós, seja positiva ou negativa. Eu falei, tem algo que eu ainda não vi nessa história. Eu ali na fila. E de repente, do outro lado aqui, estava aqui numa fila, a mulher desse lado, numa outra fila aqui. E dois amigos aqui começaram a falar da final do Campeonato Brasileiro. Jogos simultâneos. Flamengo, de um lado, concorrendo a ser campeão do campeonato, e do outro o Inter. Simultâneo o jogo acontecendo. E eles falando, e eles conversando, uau, foi um jogão e tal, papapá, o Flamengo perdeu. Rapaz, você viu? O VAR, Flamengo, o VAR ajudou muitas vezes o Flamengo. E eles começaram a falar do VAR, VAR. O VAR é um recurso que está sendo utilizado no futebol para garantir que o árbitro tomou a decisão certa. E embora o árbitro tenha tomado uma decisão no campo, e se o VAR mostrar outra coisa, na sua análise, na sua revisão do lance, o árbitro anula o que ele havia decidido e opta pela decisão do VAR. E eu aqui, de um lado a mulher falou, daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, nós entenderemos a razão desses decretos. E do outro, esses dois falando. Eu falei, gente, tem alguma coisa ligando isso aqui. Promessa é dada, promessa morre, promessa ressuscita. Gente, tem alguma coisa que eu ainda não vi. Quantos estão aqui comigo ainda? Quantos estão aqui comigo ainda? Tem alguma coisa que eu ainda não vi. E o Senhor falou para mim ali na fila. Quantos aqui já ouviram falar do VAR? Levanta a mão, vá, levanta a mão. O árbitro fica no campo, no calor da situação. Ele apita um pênalti, um gol, um impedimento, alguma coisa. O VAR chama, porque o VAR fica num lugar alto no estádio, tendo uma visão que o árbitro não tem ali naquele lugar onde ele está apitando. E de repente, aquela comissão que está lá no VAR, comunica ao árbitro, você precisa rever o lance. E o árbitro faz uma cena muito típica do momento. Vamos lá? Eu falei, uau, entendi. E eu quase dou outro decantiova depois que eu entendi lá naquela fila. O árbitro apontou a morte. Mas aquela mulher falou assim, eu recorro ao VAR celestial. Os anjos no céu disseram, não está certo essa promessa morrer desse jeito não. Cancela essa morte. Traz a vida de novo esse menino. E aí o juiz ouve de novo e fala, cancelada a morte, o menino volta.
e aquela mulher continua celebrando a Deus. E eu fiquei naquela fila com a vontade de gritar um gol, mas não era nada a ver com gol, era a ver com a nossa situação. Ei, presta atenção, quando quebrantados, vamos aos pés do Senhor, é como se a gente estivesse pedindo para o Senhor: Senhor, faz uma revisão da cena. E aí ele chama a equipe, ele chama o Pai, chama o Filho, chama o Espírito, e vamos revisionar. E aquilo que poderia ser o nosso pior dia será a nossa melhor mensagem. Aquilo que poderia ser a ruína do nosso casamento será o maior testemunho que vamos dar para abençoar muita gente. Aquilo que poderia nos matar, quando você faz o vá na presença do Senhor, a coisa sobe. E quando sobe, eles dizem: está sob revisão agora. Não é essa a sentença. Não é esse o desfecho. Não é esse o fim. Não é assim que acaba. Não é desse jeito que termina. Qual é a situação hoje? E você vai pedir para o Senhor revisar. Qual é? Quando o VAR celestial revisa a cena do seu casamento, ao invés de divórcio, ele pode transformar a água em vinho. Quando o VAR revisa a sua condição financeira, ao invés de quebrar, há um caminho de prosperidade te aguardando na próxima estação. Quando você leva para o VAR celestial o seu diagnóstico que poderia te matar, isso será usado para testemunho e glória do Senhor. Por que, pastor, isso? Porque Deus é fiel demais para desperdiçar sua fé. Deus é sábio demais para cometer um erro. E Deus é amoroso demais para desconsiderar o seu coração. Você pode se colocar em pé agora.